Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Tibério Pinto, sou advogado, professor e mestre em Direito Tributário. E nesse vídeo de hoje a gente vai estar tratando um pouquinho sobre a questão da reforma tributária e a criação da tal da Contribuição sobre Bens e Serviços, né, a CBS, que com base no projeto de lei 3887 de 2020, que foi encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional no dia 21 de julho, certo? Bom, o projeto de lei, né, que trata dessa reforma tributária, ele vai se somar a outras propostas que já tramitam no Congresso, né, com destaque para a PEC 45 de 2019, que está tramitando na Câmara, e a PEC 110 também de 2019, que está tramitando no Senado, certo? E essas PECs, a PEC 45 de 2019, ela é um pouco mais abrangente do que a própria reforma tributária proposta pelo governo, porque essa PEC ela propõe a criação do IBS, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços, que substituiria 5 tributos, né? O IPI, PIS/COFINS, ICMS e ISS, né? Essa é a PEC 45 de 2019. E a PEC 110 de 2019, que tramita no Senado, seria ainda mais abrangente, né? Que propõe a criação desse imposto que substituiria 9 tributos, né? Dentre eles o IPI, o IOF, o PIS, COFINS, a CID Combustíveis, né? O ICMS, o ISS, Salário e Educação, né? Então essas duas PECs que já tramitavam no Congresso, né? A PEC 45 e a PEC 110, elas são bem mais abrangentes, mas o que se percebe é que o governo preferiu, vamos por assim dizer, fatiar a reforma tributária, né, e até fazendo isso não por meio de proposta de emenda à Constituição, mas por meio de projeto de lei ordinária, né? E a ideia do governo foi justamente tentar facilitar a tramitação, até porque é um projeto de lei ordinária, ele é de mais fácil aprovação, né, do que uma proposta de emenda à Constituição, que é bem mais difícil, né, requer um quórum qualificado de aprovação, certo? E um projeto de lei ele é bem mais fácil, né, de ser aprovado. Então o governo preferiu optar pelo projeto de lei para fazer a reforma tributária e fazer uma reforma fatiada, né, ou então uma reforma em fases, né, através desse projeto de lei. O governo começa a primeira fase e depois virão mais 3 fases ou 2 fases, né, de propostas de reforma tributária. Então vai ser uma reforma fatiada, né, vai ser uma reforma passo a passo, né, e esse foi o primeiro passo que o governo deu. Bom, a ideia geral das propostas de reforma tributária, né, isso que já vem sendo discutido há muito tempo, isso não é uma novidade, né, é algo que já vem de muito tempo, seria aumentar a tributação sobre o patrimônio, né, no geral, e diminuir a tributação sobre o consumo. Isso é o que já se vem discutindo, né? Embora a CBS não faça exatamente isso, mas é algo que a reforma tributária, né, numa visão macro, ela faça isso. Aumente a tributação sobre o patrimônio e diminua a tributação sobre o consumo, certo? Bom, então a gente vai analisar agora um pouquinho a exposição de motivos do projeto de lei, né? Que justamente onde se explica o porquê, né? Quais são os fundamentos do projeto de lei. Primeiro, dentre os motivos que são expostos, se cita a questão da elevada complexidade da legislação do PIS e COFINS. E isso realmente é indiscutível, que a legislação do PIS e COFINS ela é extremamente complexa, né? Desde do seu arcabouço legal, né? Em termos de leis, instruções normativas, né? Portarias. Então, a legislação é extremamente vasta, extremamente complexa. Então, a ideia seria simplificar essa legislação que é tão, né? Enfim, tão vasta, né? E por isso ela torna o imposto, né? As contribuições muito difíceis, né, assim, de você conseguir entender ela como um todo, porque a legislação é muito vasta, né? O segundo motivo apontado é o alinhamento da legislação brasileira a um padrão mundial de tributação do consumo, né, que seria a criação de uma tributação sobre o valor adicionado sobre o valor agregado, que isso já é uma realidade nos diversos países do mundo, né, na França, né, nos países europeus, nos próprios Estados Unidos também é
prevalece essa ideia da tributação do valor adicionado ou do tributação do valor agregado, como é o caso do IVA, né, que tem nos países na Europa, enfim, nos países europeus. Certo? Então, isso simplifica, né? Então, criar um imposto ou um tributo único sobre o valor agregado. Aqui no caso do Brasil a gente tem vários, o ICMS, o ISS, né, o IPI, diversos tributos, cada um de um ente federativo, que incidem sobre o valor agregado ou valor adicionado. Então, a ideia é tentar unificar tudo isso numa coisa só, certo? O terceiro motivo que foi colocado foi a necessidade, né, de reformar o sistema tributário, principalmente os tributos sobre o consumo, como a gente já falou, né? A questão também de garantir, no caso da CBS, né, da contribuição sobre bens e serviços, uma não cumulatividade plena, certo? Isso está na exposição de motivos, né? Que todo e qualquer crédito vinculado à atividade empresarial poderá ser descontado da CBS devida e os créditos acumulados serão devolvidos. Então, a ideia é que o imposto à CBS é um tributo não cumulativo e que, portanto, permite essa sistemática do creditamento, né, de todos os insumos, dos bens e serviços, né, na verdade agora a gente fala de bens e serviços, né, adquiridos, né, tomados, né, pelo estabelecimento empresarial. Então, todos os bens e serviços, né, poderão tomados pelo estabelecimento empresarial, né, serão, né, destacados na nota fiscal, poderão ser utilizados para a tomada de crédito de CBS, certo? Então, a gente fala em uma ampla possibilidade de creditamento, certo? Desde que o crédito esteja devidamente destacado no documento fiscal. Bom, e para a gente conseguir entender melhor a questão da reforma tributária, é interessante a gente compreender o contexto que a gente está. Né? O contexto atual, que a gente está falando de um contexto de crise e um contexto de pandemia, certo? Então, a reforma tributária, ela se insere nesse contexto e a gente precisa entender um pouco desse contexto. Então, analisando, né, na nossa situação, é inegável que realmente reformar o sistema tributário é necessário, é imprescindível, né, e na realidade já estava passando da hora. Agora, essa reforma tributária, ela deve obrigatoriamente, certo, ser feita, né, ocorrer sem aumento de carga tributária sobre o setor produtivo. Então, essa é a primeira condição, é o primeiro pressuposto de uma reforma tributária, né, tendo em vista a situação de crise atual, né, que seria uma reforma tributária que não pode haver um aumento de carga tributária sobre o setor produtivo. Certo? Então, a CBS, e a gente vai analisar que ela acaba, sim, onerando o setor produtivo e principalmente alguns setores, né, algumas atividades vão ser bem onerados pela CBS. Então a gente já percebe que ela tem alguns equívocos, né, porque ela sim implica em aumento de carga tributária. Então isso aí ela já ofende um dos pressupostos, que seria evitar esse aumento de carga, certo? E a ideia da reforma tributária é justamente a gente vendo isso da perspectiva do empreendedor, do empresário, né, da atividade econômica, daquele que exerce a atividade econômica, é que a reforma deve possibilitar uma melhoria do ambiente de negócio, né? Ou seja, facilitar o desenvolvimento da atividade empresarial. E ela facilita como? Simplificando, né, o sistema tributário, que é extremamente complexo, e também fazendo isso, né, sem aumentar a carga tributária, sem onerar ainda mais o setor produtivo, né? Facilitando, né, e principalmente simplificando o sistema tributário. Então, o que a gente tem que ver é que a pandemia, ela inegavelmente piorou o ambiente de negócio, né? Então, né, salvo alguns setores específicos, como o setor de alimentos, né, o setor, né, de entrega, delivery, né, de comida, por exemplo, que teve um certo crescimento, a imensa maioria dos setores econômicos teve um prejuízo nessa pandemia, né? Então a reforma tributária deveria surgir como esse fiel da balança de tentar equilibrar, né, vamos dizer, né, tentar melhorar o ambiente de negócio e não piorar, né? Então a ideia é essa, certo? Então, um dos objetivos da reforma tributária é criar esse ambiente de negócio favorável, favorecer, promover um ambiente de negócio favorável, né? Digamos, combatendo o excesso de burocracia, né? O excesso de obrigações acessórias e
simplificando a legislação tributária, que ela é muito vasta e muito complexa. Então, a ideia é essa, certo? Então, a reforma tributária, as propostas de reforma, e dentre elas a CBF, ela simplifica o sistema, inegavelmente, né? E também um outro objetivo da reforma tributária é reduzir o contencioso, né? O contencioso administrativo e judicial, que é justamente esse questionamento, né? Essa avalanche de ações e processo administrativo questionando os tributos, né? Então, uma das ideias também é simplificar o tributo até para evitar o excesso de processos, né, administrativos e judiciais questionando, certo? Bom, e especificamente a CBS, né, que é o tributo que a gente está falando, ela unifica o PIS e a COFINS, né? Então ela simplifica porque ela funde esses dois tributos, né, essas duas contribuições, certo? Criando uma contribuição que é a CBS. E isso, de certa forma, simplifica porque o PIS e a COFINS ela é responsável por boa parte do contencioso administrativo, certo? E diversos julgados, atualmente cerca de 22 temas em repercussão geral no STF, são sobre PIS e COFINS. Então a gente vê que é um tema muito complexo, né? Então talvez a CBS ela consiga reduzir um pouco esse contencioso, certo? E agora a gente vai analisar aqui um pouco as principais características da CBS, dessa nova contribuição, certo? Primeiro, tratando um pouquinho sobre a incidência, né? Sobre o que incide a CBS, né? A gente vai ter duas bases de incidência. Operações no mercado interno, certo? Então, né, a gente vai ver que a receita bruta gerada em operações no mercado interno é a primeira base de incidência, e operações de importação. E nesse ponto, ela é muito semelhante ao PIS/COFINS, né? Porque o PIS/COFINS também incidia sobre a receita bruta e sobre operações de importação. Então, nesse ponto, ela meio que copia o que no caso da PIS/COFINS, certo? Segundo ponto, fato gerador da CBS, assim como PIS/COFINS, é o oferimento da receita bruta. E receita bruta nos termos do Decreto-Lei 1598. Certo? Então, o que é que integra a receita bruta, né, nos termos do decreto-lei e da lei da CBS, do projeto de lei? É justamente o produto das atividades empresariais da pessoa jurídica. Então, tudo aquilo que é produto, é resultado da atividade empresarial, ou seja, o faturamento empresarial, na prestação de serviços ou no fornecimento de bens, na venda de bens, né, nas operações, né, empresariais, e que integra o faturamento empresarial é fato gerador da CBS, né, o faturamento empresarial, certo? No exercício da atividade empresarial, ok? Agora é bom ressaltar que algumas receitas são isentas da CBS, né? Então tem algumas hipóteses de isenção. Por exemplo, vendas para a Zona Franca de Manaus são isentas, né? E tem outras hipóteses de isenção da CBS, ok? Mas enfim, a priori, o oferimento de receita bruta é o fato gerador da CBS, certo? Então, item 3. Os contribuintes, como diz aqui no artigo 3º do projeto de lei, são contribuintes da CBS as pessoas jurídicas de direito privado e equiparado. Então, a CBS ela só incide sobre o faturamento das pessoas jurídicas. Então, via de regra, pessoa física não paga a CBS, né, pela própria disposição, dispositivo legal nesse sentido. Item 4. A base de cálculo da CBS. Artigo 7º. A base de cálculo é o valor da receita bruta oferida em cada operação. Então, se o fato gerador é o oferimento de receita bruta, a base de cálculo é o valor da receita bruta, certo? Então, é sobre isso que essa vai ser a base, o valor, o montante sobre o qual, né, com base no qual o tributo vai ser calculado, né, o valor dessa receita bruta, certo? Detalhe importante, né? A CBS, a gente diz que é uma sistemática de cálculo, ela é calculada por fora, né? Ou seja, a CBS ela não integra a própria base de cálculo, né? E outros tributos, né? Por exemplo, o ICMS, o ISS e outros tributos também não integram a base de cálculo da CBS. Então a gente vai ter basicamente o faturamento e sobre esse faturamento vai incidir a alíquota da CBS. Né? Então, nessa base de cálculo, né, no faturamento não vai entrar a CBS, não vão entrar outros tributos para compor essa base de cálculo.
né, vai ser, digamos assim, o faturamento limpo e seco. Né? Então, por isso que a gente disse que a CBS é um tributo que é calculado por fora, né? Porque ela não integra a própria base de cálculo, nem outros tributos integram a base de cálculo da CBS. Que, inclusive, essa questão de outros tributos integrarem a base de cálculo, né? Do caso do PIS/COFINS, né? Que a CBS vai substituir, né? Foi uma tese que foi muito tempo discutida nos tribunais e que, inclusive, teve um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que excluía a incidência do ICMS do PIS/COFINS. Então, para evitar essa discussão, o próprio projeto de lei disse, não, a CBS, a base de cálculo, é o faturamento bruto. Não integra, nenhum tributo integra esse faturamento, essa base de cálculo, para evitar, enfim, discussões judiciais, né? Enfim, como já aconteceu muito com o PIS/COFINS. Então a gente vê que realmente o Poder Executivo ele aprendeu com os próprios erros, né? Que criou, né, substituiu o PIS/COFINS, que tinha toda essa discussão que outros tributos integram a base de cálculo, né? Enfim, com a CBS, que realmente a base de cálculo é estritamente, exclusivamente o faturamento, tá bom? Né? O quinto item, né, a alíquota da CBS. A alíquota, né, prevista no projeto de lei é de 12%, certo? E a gente comparando com o PIS/COFINS, que são os tributos, as contribuições que a CBS está querendo substituir, a gente vê que o PIS/COFINS somados na modalidade não cumulativa, o valor alíquota deles dá 9,25%. Se a gente comparar 9,25% do PIS/COFINS atual com os 12% da CBS, a gente vai ver aí um aumento de carga de coisa de 2,75%. Então a gente vai ver que na realidade, e é por isso que eu digo que a CBS está aumentando carga tributária. Porque se a gente pega uma CBS de 12 substituindo o PIS/COFINS que o somatório estava 9,25%, então a gente vai ver que realmente houve um aumento aí de pelo menos 2,75% de carga tributária. Né? Então o que a gente espera é que esse valor dessa alíquota, como o projeto de lei vai tramitar e vai ser sujeito toda a uma reformulação, vai ter emenda, vai sofrer alterações na sua tramitação no Congresso Nacional, então a gente vê que talvez essa alíquota ela vai tender a diminuir, né? Até porque pode ser que seja algo que seja bem debatido, até porque ela realmente extrapolou um pouco o que já vinha sendo praticado. Então, a gente pode ser que essa alíquota venha a diminuir na tramitação do projeto de lei. Sexto ponto, que a contribuição, né, a CBS vai ser uma contribuição não cumulativa, como a gente já falou, justamente porque ela permite a apropriação de crédito quanto à aquisição de bens e serviços. Então, o contribuinte da CBS ele pode se creditar, né, das operações anteriores, né, referentes aos bens e serviços que ele precisar adquirir, né, destacados na nota fiscal, né, ele vai poder se creditar desses valores, ok? E, de acordo com o projeto de lei, esse aproveitamento de crédito seria total, sem restrições referente a todos os bens e serviços que o contribuinte da CBS vier a adquirir. Ok? Item 7. Imunidades e isenções. Né? Quem são as entidades imunes e isentas, né? Que não vão pagar a CBS por determinação legal e constitucional, inclusive. Certo? Entidades beneficentes de assistência social. Certo? Então, as ONGs, as entidades filantrópicas, entidades beneficentes, né? Não são imunes, né, do imposto, dessa contribuição. Né? Templos de qualquer culto também, partidos políticos, sindicatos e condomínios. Então, todos esses entes não vão pagar a CBS, certo? Item 8. A apuração e recolhimento vai ser mensal. Assim como o PIS/COFINS, a CBS também vai ser apurada e recolhida mensalmente, como previsto no artigo 56 do projeto de lei, certo? Um detalhe importante é que em relação ao que vocês podem estar se perguntando, e em relação às empresas do Simples, a empresa do Simples vai pagar a CBS? A resposta é não, né? Pelo menos de acordo com o que está no projeto de lei, para as empresas do Simples Nacional não muda nada. A empresa do Simples Nacional vai continuar pagando tudo como já vinha fazendo. Então, a empresa do Simples não vai pagar a CBS, pelo menos não
conforme no projeto de lei posto né, por enquanto, certo? E um detalhe importante é quem contratar a empresa do Simples Nacional vai poder tomar crédito de CBS, certo? Isso é uma ideia interessante porque, para evitar tudo bem, a empresa do Simples ela não paga a CBS, mas quem contratar uma empresa do Simples, quem tomar um serviço ou comprar um produto de uma empresa do Simples, vai poder tomar crédito de CBS, embora a empresa não tenha pago esse tributo, né? Não tenha pago. A ideia é justamente estimular a contratação de empresas do Simples e evitar que sejam excluídas do mercado. Porque se não fosse previsto esse creditamento, haveria aí uma tendência de evitar, de atrapalhar a contratação de empresas do Simples, né? Então o mercado iria excluindo ou então essas empresas porque não seria tão interessante pela questão do crédito. Então as empresas poderiam pensar duas vezes quando fossem comprar de empresa do Simples, a não ser que o preço fosse muito mais vantajoso. Então a ideia é justamente essa, é evitar justamente incentivar a contratação de empresas do Simples e com isso possibilitando assim que elas gerem crédito de CBS, ok? Outro detalhe interessante é que os bancos, né, as instituições financeiras, vão pagar uma alíquota diferenciada de 5,8%, né? Mas o que a gente já vê é que as instituições financeiras elas estão combatendo, criticando muito a CBS e essa alíquota que elas vão estar sujeitas, mesmo né, as instituições financeiras tendo essa alíquota diferenciada, estão criticando esse valor, certo? O regime de transição da CBS, apenas 6 meses. Isso é que é muito interessante, né? Que uma vez que a CBS, né, enfim, que a lei seja publicada, a gente vai ter aí uma vacatio legis, né, um período de transição de apenas 6 meses. Uma vez que a lei entre em vigor, 6 meses para que essa sistemática, né, suma o PIS e COFINS e a CBS já seja a bola da vez. Então, o PIS e COFINS, então, a gente vê que é um tempo muito curto. Então, a gente vai ver que é aquela questão. Quando se quer, quando o governo quer, e quando, enfim, em geral, né, o Congresso e tudo, a vontade política é favorável, a gente vai ver que as coisas caminham até rápido. Né? E a gente vai ver que justamente o regime de transição é pouco, 6 meses é muito pouco. Né? Outra questão interessante, empresas com créditos, muita gente pode estar pensando, mas aí no caso, né, é uma empresa que tenha muito crédito de PIS/COFINS, se o PIS/COFINS sumir, né, porque vai ser substituído pela CBS, o que é que essas empresas vão poder fazer com esse crédito? Né? Então, o próprio projeto de lei permite que esse crédito acumulado de PIS e COFINS seja compensado com outros tributos federais, certo? Né? Então, IPI, né? Outros tributos federais, você pode utilizar IRPJ, CSL, né? Para compensar, ou se não for suficiente, você pode pedir ressarcimento, né? Pedir ressarcimento referente a esse crédito. Então, a empresa ela não vai perder esse crédito, né? Não vai ter esse crédito confiscado. Né? Então, assegura-se a compensação com outros tributos ou o pedido de ressarcimento. Certo? E alguns comentários finais, né, por hora. Vamos ver depois as cenas dos próximos capítulos, mas o que a gente vê é que a CBS ela tenta simplificar a arrecadação de tributos, né? Embora ela não aboliu todos os regimes especiais de PIS e COFINS. A gente vê que na própria lei ela continua prevendo, por exemplo, a sistemática da CBS monofásica, assim como havia a sistemática do PIS/COFINS monofásico. Né? Então, operações como, por exemplo, gasolina, óleo diesel, o GLP, cigarros, dentre outros, né? Eles continuam na sistemática monofásica. Né? Então, agora vai haver a CBS monofásica. Né? Então, é um regime especial, né, para alguns tipos de operações, alguns tipos de produtos. Certo? E o que a gente vê é que a CBS ela deve onerar muito alguns setores, principalmente, e isso também está se criticando muito, o setor de serviços, que vão sofrer um grande aumento de carga tributária, porque o grande problema do setor de serviços é que eles não têm muito como se creditar. Né? O setor, o comércio, a indústria, eles têm, né, geralmente eles têm um volume maior de crédito, porque eles têm as aquisições de bens, né, de insumos, no caso da indústria, do comércio, vai revender, então eles têm um volume de crédito. Já o setor de serviços, o principal insumo, né, vamos dizer assim, o principal custo de produção é mão de obra. E mão de obra, né, ela não gera crédito de CBS.
né? A não ser quando, em algumas hipóteses de terceirização. Né? Algumas hipóteses de terceirização, sim. Mas, via de regra, se você usa a sua mão de obra própria, né, com base nos seus empregados, né, não vai gerar crédito CBS. Então, isso, a gente vai ver que a carga tributária da CBS, né, enfim, para o setor de serviços aumenta sem gerar muito crédito, né? Então isso pode realmente prejudicar, se mantiver do jeito que está, pode sim prejudicar o setor de serviços. Então a gente espera que durante a tramitação da CBS isso seja considerado, né? E seja revisto, né, como isso vai afetar o setor de serviços. Né? A promessa do governo é uma redução para compensar um aumento de carga tributária de alguns setores, como o caso do serviço, seria a redução dos tributos sobre a folha de salários, a contribuição patronal, por exemplo, a contribuição previdenciária patronal. Né? Então, a promessa do governo é reduzir os tributos sobre a folha de pagamentos para compensar esse eventual aumento de carga tributária, certo? E o que a gente observa, né, também é que essa primeira etapa, né, da proposta, ela ainda é muito tímida, né, ainda é muito, né, o que a gente percebe é que o governo ele ainda está tentando sentir, né, deixar que as coisas vão fluindo, né, evitando questões mais polêmicas, que vão vir ainda questões mais polêmicas na reforma tributária, inegavelmente, então ele começou com algo mais tranquilo, né, para fazer com que isso, a estratégia do governo é deixar que isso passe no Congresso, né, enfim, para ir sentindo como é que está o clima, né, e evitar postergar um pouco questões mais complexas que vão demandar mais discussões. Né. Então a gente vê que essa questão da CBS é bem tranquila, né, unifica 2 tributos, né, cria, né, enfim, aproveita muito do que já tinha da sistemática do PIS e COFINS, mas não trouxe grande novidade, não é algo revolucionário, né, ainda é algo muito tímido. A gente vai vendo que o governo está querendo ainda sentir o clima, né, para depois botar propostas, né, questões mais, digamos assim, mais radicais, ou pelo menos mais profundas, né, né, trazer propostas mais profundas. Bom, e com isso a gente encerra nosso vídeo de hoje, né, agradecendo aí a audiência, né, enfim, se vocês quiserem comentar algumas questões que a gente possa estar tratando nos próximos vídeos, deixar isso nos comentários, e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não esqueçam de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com amigos e conhecidos, certo? E até a próxima. Tchau!